gente já viu uns vídeos dessa menina aqui. Cansei de jogos atuais e fui para os retrôs. E fui muito mais feliz. Aí. O grande problema da galera da fomofobia, que fica reclamando, ai, síndrome do PC Gamer. Nossa, eu escuto esse negócio de síndrome do PC Gamer, eu fico com vontade de dar um supapo. Mas sabe aquele supapo que pega aqui, ó, no pé do ouvido? Toma aqui sua síndrome de PC, de PCista, seu filho da... Ah, gente. Ai, não tem jogo pra jogar, que nem vídeo. Ai, não tem mais jogo pra jogar. Sinto que nada mais... Se nada mais te engana, vai fazer outra coisa, pô. Né? Vai fazer outra coisa, pô. O que mais tem é jogo pra jogar. Só não vai ter jogo pra... Ah, os jogos estão caros. Beleza, concordo com você. Jogos estão caros. Mas, ó, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, Xbox 360, Xbox Clássico, Super Nintendo, Mega Drive, vários jogos de PC. Jogo pra jogar, o que não falta, amigo. A não ser que você seja a galerinha, modinha, que, ai, não, eu quero estar no FOMO. Ai, eu quero jogar só lançamento. Aí, realmente, fudeu. Né? Se você quer jogar só lançamento, aí fudeu. Né? A não ser que você tenha uma grana, fudeu. Agora, jogo pra jogar tem pra caceta. Eu mesmo, meu Deus do céu, eu vou morrer. Infelizmente, não vou jogar todos os jogos que eu queria jogar. Entendeu? Então, ai, falta jogo pra jogar e não sei o que lá. É foda, mano. É foda. Ô, Vital, só cuidado com o palavreado aí que a gente vai assistir uma moça. Então vamos manter aí o respeito aí no chat, tá? Vamos ver aqui o que falou a... Como é que é o nome dela? Nico. A gente já viu um vídeo de Resident Evil dela, não foi? E sim. Vamos ver. Eu comecei a ter uma curiosidade em jogar jogos antigos, como Chrono Trigger, Donkey Kong Country e até mesmo a franquia Zelda. Inclusive, eu até tenho algumas mídias físicas de algum deles. E eu até pouco tempo atrás sempre fui uma pessoa que só jogava jogos atuais ou remakes, e nem pros indies eu dava bola. E o que eu mais jogava... Ô, mamãe, eu vi tua indicação aqui, irmão, é que tu mandou um vídeo de wrecking, né, cara? A gente já viu aqui vídeo de wrecking pra caralho, eu tô de saco cheio, irmão, de falar de wrecking, sinceramente, cara. Agora Resident Evil 4 Mas se você quiser mandar um outro vídeo aí sobre outro tema, tá? Pode falar aí. remake, Não precisa mandar Live Pix de novo, não, porque tô de saco cheio de falar de wrecking. The Last of Us, ou God of War, ou Red Dead Redemption. São os mais famosinhos, né? E não que isso signifique que eu esteja falando que eles são ruins, mas entra naquilo de que todo mundo conhece e todo mundo joga, e acaba que a pessoa acaba ficando mais limitada a somente jogos AAA, e deixa de lado algumas pérolas como indies desconhecidos, ou até mesmo jogos retrôs que foram deixados de lado com o passar do tempo. Só que aí eu comecei a ficar curiosa sobre a origem desses jogos tão aclamados. E aí eu fiquei me perguntando, tá, se o Resident Evil 4 Remake é bom, será que o clássico também é? Ou até mesmo os de PlayStation 1, como a trilogia dos Resident Evil, que até então eu só tinha jogado os remakes. E pra falar a verdade, nem o remake do 1 eu joguei, porque é controle tanque, e eu não fazia ideia de como eu jogava aquilo. E aí eu fiquei me perguntando por que não começar a jogar esses clássicos tão aclamados por muitos. E desde então eu comecei a tomar gosto pelos jogos antigos e fui destrinchando mais e mais franquias. E eu percebi que se eu não tivesse parado para refletir sobre isso, eu nunca teria experienciado vários jogos que hoje em dia eu considero alguns dos meus favoritos da vida. E um dos grandes exemplos disso é o Chrono Trigger, que sempre foi um jogo que eu via muita gente falando, mas é aquilo, né? Tipo, ah, legal, um dia eu jogo, e eu nunca jogava. E cara, que arrependimento, porque Chrono Trigger é um jogo que literalmente me fez chorar e me fez dar mais valor a coisas que eu não ligava tanto. Eu realmente não tinha ideia de que um jogo antigo assim podia fazer eu me sentir tão viva e principalmente fazer eu me sentir completamente imersa e conectada na história. E algo que eu sempre tive muita dificuldade em jogos antigos. O Mago é maluco pelo Chrono Trigger. Malucaço. Inclusive, eu considero ele um dos jogos atemporais de verdade. E pra mim, ele envelheceu super bem, tanto que eu não considero ele um jogo datado. Ou então vamos falar de um lançamento mais recente, mas que ainda assim é antigo, que é o Skyrim, que também se tornou um dos meus jogos favoritos. O Skyrim é o seguinte, mano, o jogo ele é muito bom, obviamente, o chato é só a fanbase. Como sempre, né, cara? Como sempre, todas as fanbases são insuportáveis, cara. Eu falei, vou fazer o Skyrim aqui ao vivo, né? Era um jogo que assim, eu nunca liguei, que nem Final Fantasy, eu nunca liguei tanto, caralho.
E eu falei, vou fazer, eu fiz aqui com vocês, né, ao vivão. Aí, mano, fiz 70 horas do jogo. Fiz algumas guildas, algumas missões secundárias, e aí 70 horas eu falei, tô satisfeito, vou zerar. Nossa. Como assim vai zerar? Não se zera Skyrim. Você não fez a guilda do não sei o quê, a guilda do não sei o quê, não fez aqui, não farmou, não transou com um elfo, não plantou bananeira em chuva de piroca. Não... Meu irmão, ó, teu fio pra criar, jogo pra platinar, lançamento pra fazer. Você quer que eu more no Skyrim? Joguei 70 horas, me dou por satisfeito, eu já sei o que é o Skyrim. De forma superficial, perante as pessoas que jogam 3.000 horas, sim, mas, pô, eu queria ter uma experiência, entender o que é Skyrim. Porra, 70 horas dá pra entender bem, não? E aí, mano, os caras se indignados, porque eu não fiquei lá no Skyrim 4.000 horas. Vai tomar nesse teu cu aí, ô teu filho de uma... Oxi! E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é da favela. Cara, é uma experiência incrível e que eu nunca vou esquecer quando eu zerei aquele jogo. E que pra mim tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Pode não ter um combate super foda e ter alguns bugs, mas eu acho que é justamente por isso que faz ele ter aquele charme dele. Principalmente a sua direção de arte, que pra mim é uma das melhores que eu já vi na vida. Inclusive foi ele que despertou a minha vontade de jogar e conhecer mais sobre a franquia Elder Scrolls. Tanto que recentemente eu tava jogando o Oblivion Remaster. Inclusive, já que a gente falou sobre Skyrim, recentemente eu comecei a me interessar por mais RPGs graças a esse universo retrô. E na verdade, eu sempre amei essa estética medieval, espadas e pipipipopopó, tanto que é por isso que eu adoro Dark Souls e Elden Ring. Mas os melhores RPGs que tem são os antigos. E isso não é saudosismo, tá? Porque hoje em dia até tem vários RPGs legais, como o próprio Elden Ring, que na real Cuidado, Nico. Chamou Souls de RPG mesmo, tendo fortes elementos, a galera não gosta. é mais action do que RPG mesmo, mas eu acho que a verdadeira era de ouro foi antigamente, com vários Final Fantasy como o 12, o 10 e o próprio 7 clássico, e algumas outras pérolas mais desconhecidas, como Terra Enigma ou Beyond Oasis. E cara, eu tô simplesmente amando ver esses RPGs que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eles são tão bonitinhos e são tão gostosos de jogar, e é algo novo que não tô nos holofotes atuais, então é uma experiência completamente nova, e isso torna tudo muito mais divertido e muito mais instigante de querer explorar as coisas também, porque hoje em dia qualquer jogo que é mais famosinho, como The Last of Us, Uncharted e Red Dead Redemption, meio que o mundo inteiro já sabe tudo sobre o jogo, e sobre quem morre, e sobre quem deixa de morrer, então meio que perde aquele brilho de realmente estar... Mas é doido o ser humano, né, cara? É muito louco isso, né? Não só com videogame, cara, quando você vai explorar, que nem aqui na live, ó. Ontem mesmo a gente tava zerando, vai sair amanhã cedinho. Novamente o King Kong do PS2. Aí eu volto, jogo de coisa de PS1. Aí eu vou Play 3. É simplesmente incrível. Mas na época a gente só queria saber do que ia ter no futuro, né? Isso acontece muito. E vai acontecer em todas as áreas, mano. O negócio, a parada quando falam que o analógico vai ser referência de qualidade no futuro, né? Onde o digital toma tudo, eu acho que é verdade isso aí, mano. Experienciando um jogo completamente novo. E claro que também A gente passa a sentir falta, cara. Eu já entro bem em choque quando eu vejo que estão querendo extinguir as mídias físicas dos jogos, cara. Porra. nem tudo são flores, e também teve alguns jogos aclamadíssimos que eu não gostei tanto assim, tipo a franquia Mario, que eu joguei o Super Mario World. Ah, Nico, não gostou de Mario World? Tudo bem os outros, que eu também não sou tão maníaco assim não, mas o World é bom demais. O Mario Bebê, né, que é o famoso Yoshi Island. Super Mario 64. Ah, não, e mesmo não. que eles fossem bons, O 64 tá aí. E, porra, mano, eu não acho uma merda, obviamente, mas não sou maníaco pelo Mario 64, não. eu não me sentia Preciso rejogar. realmente conectada com eles. Essa aqui é a fase pra farmar vida, vocês estão ligados, né?
Essa fase aqui, ó, tu vem, mata o primeiro bicho, pega a peninha. Aí vai, mata o segundo, pega a peninha e ganha uma vida. Depois você só fica dando select, voltando na fase e farmando vida. Que eles fossem bons, eu não me sentia realmente conectada com eles e me divertia de verdade. E aí entra naquilo que não é só porque foi um dos grandes lançamentos da época, ou que consolidou um gênero, que automaticamente a pessoa vai gostar. E às vezes é até um pouco difícil de falar com as pessoas sobre isso, porque elas não aceitam muito bem, e provavelmente nem vão aceitar nesse vídeo. E foi aí que eu percebi que definitivamente jogos de plataforma não são pra mim. É irônico porque eu adoro Donkey Kong Country, mesmo ele sendo bem desafiador. Mas eu adoro a direção de arte dele e eu acho ele um jogo bem mais carismático do que Mario. E por favor, não me matem por isso. E cara, uma das principais razões de eu ter começado a querer jogar mais jogos retrôs é um motivo meio besta? Talvez. Mas são as mídias físicas. E tá ao contrário, que é algo que acabou se perdendo com o tempo. Claro que jogos atuais também têm mídia física, né? Mas eu sinto que isso ficou meio que deixado de lado. E tipo, hoje em dia se tu compra um jogo de PlayStation 5 ou Xbox Series X, vem ali a case do jogo e o CD e só. Não vem mais manualzinho, às vezes tinha até posters ou tinha algum álbumzinho físico com as trilhas sonoras. Tinha adesivo, tinha chaveirinho. É muita coisa legal. Isso pra mim é ouro e não tem mais hoje em dia essas coisas. E eu sinceramente amo isso nos jogos antigos, especialmente quando são de Game Boy Advance. Ou de PlayStation 1 também e Nintendo DS. Porque eu sou simplesmente apaixonada pelas mídias físicas que são mais compactas e meio gordinhas. E eu sei que hoje em dia é bem mais fácil de se comprar só digitalmente e ter o jogo na mesma hora, mas eu sinto saudade de comprar mídias físicas. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu dou muito valor a isso. Pena que hoje em dia comprar um jogo retrô original é pedir pra você vendeu seus rins, né, basicamente. E uma das dicas que eu dou se você quiser jogar jogos retrô também é você não ficar se prendendo a gráficos ou jogabilidade. Sério, dificilmente tu vai achar um jogo retrô que realmente supere o tempo quando se fala de gráficos. Claro que eu não tô generalizando e tem sim alguns que eu considero muito bonitos até hoje em dia, tipo o Wind Waker, o Minish Cap, o Chrono Trigger, o Pokémon Soul Silver e o próprio Super Mario World, mas a questão é que hoje em dia tem jogos com gráficos quase ultra realistas, com mecânicas super reais e que praticamente simulam a vida real, como o próprio Red Dead Redemption e o futuramente GTA 6, né? Então se tu jogar um Ocarina of Time, por exemplo, tu vai sentir um estranhamento porque tem várias partes que são super vazias, ou que tem umas texturas super simples. E o principal é, não espere que os controles sejam super responsivos e que tenha a melhor câmera do mundo, porque dificilmente vai ter. Um jogo super aclamado e que eu amo é o Black, que ele tem uma jogabilidade completamente datada hoje em dia. Sério, esse é um dos jogos que urgentemente Ele realmente tem uma parada de você sente o tempo nele, tá ligado? A gente fez recente lá no Reset. precisa de remake. E é por isso que eu falo que se você quer jogar jogos retrôs e você tá acostumado só com jogos atuais, tu tem que ter paciência, porque tem alguns jogos antigos que você precisa aprender e ficar acostumando com o controle. E um grande exemplo disso também são os próprios Resident Evil clássicos. Então, mas isso aqui, cara, da galera ter esse medo de jogar jogo de controle tanque, é por causa de youtubers bunda que fica botando medo na galera. Ai, não dá, ai, não consegui, ai. Cara, qualquer javali, qualquer marsupial, qualquer chimpanzé consegue de fato sentar ali e jogar por 30, 40 minutos, você já vai pegar a manha do que é o controle tanque. É muito fácil, gente. Joguem, dêem oportunidade, porque com o controle tanque vocês vão encontrar clássicos como os Resident Evil antigos, Dino Crisis, os Onimushas, dentre vários outros, tá ligado? Então joguem sim, mano. Que tem aquele controle tanque, que quando eu joguei pela primeira vez, eu literalmente fiquei só batendo a cabeça da Jill na parede, e nem sabia andar direito, porque realmente é um controle muito diferente de hoje em dia. Então se você quiser se desconectar um pouco dos jogos atuais, ou se você tá saturando dos jogos de hoje em dia, eu recomendo imensamente você a começar a jogar jogos retrôs, porque além de você estar experimentando jogos novos, você quase sempre vai estar perdido e descobrindo muitas coisas novas.
novas também. Tem vários jogos escondidos por aí, ou antigos mesmo, que você vê referência em jogos atuais, ou até mesmo que jogos atuais usam como inspirações, ou alguns até copiam, né? E você pode jogar de maneira bem mais acessível, já que hoje em dia existem diversos emuladores. E vamos ser sinceros que hoje em dia videogame tá virando quase um luxo, porque os jogos em lançamento tá tudo beirando a R$ 400, e isso só tende a aumentar aparentemente. Então tá compensando bem mais emular ou ficar pelos jogos indies mesmo. Enfim, gente, esse vídeo foi bem mais diferente e bem mais pessoal, É isso, mano. mas me conta Procurar, pelo menos, cara, eu prefiro que ela faça um vídeo, né? Eu, pelo menos, né? Acho mais legal ela fazer um vídeo dizendo que procurou alternativas do que fazer um vídeo chorando. Eu estou com a síndrome do PC. Estou com. Ai, não tem jogo pra jogar. Desculpa.